Olá pessoal, tudo bem? E métodos de estudos observacionais. O que são e como nós devemos utilizá-los. Eu sou o professor Benigno Rocha, seja bem-vindo ao canal. Se gostarem de conteúdo desse tipo, se inscrevam, assinem o sininho de notificação para sempre receber as novidades. E vamos lá! Veja bem pessoal, entre os estudos quantitativos, nós temos estudos observacionais e estudos experimentais. Os estudos observacionais são estudos mais simples que os estudos experimentais, mas eles são extremamente importantes também. O que caracteriza principalmente o estudo observacional é que o pesquisador ele é meramente um espectador, tá? Ele em nenhum momento, durante a realização da pesquisa, durante o acompanhamento da sua amostra, da sua população, em nenhum momento ele interfere na pesquisa para tentar mudar a realidade dessa pesquisa. Ou seja, ele em nenhum momento cria uma situação para modificar o desfecho dessa pesquisa. Ele apenas fica de fora, observando tudo que está acontecendo. É lógico que ele vai fazer pergunta, ele pode fazer exames laboratoriais, mas em nenhum minuto ele dá um medicamento, ele dá uma dieta, ele dá uma atividade física para fazer com que essas pessoas modifiquem o desfecho da pesquisa. Então isso é um conceito básico, tá? Dos estudos observacionais. Os estudos observacionais é caracterizado por isso. O pesquisador ele é meramente um espectador de tudo que está acontecendo durante a pesquisa e apenas observa, anota e coloca no banco de dados para depois fazer uma análise. Ele pode até fazer uma análise, ele pode descrever, ele pode fazer até avaliar se uma determinada exposição está associada a um desfecho, mas não foi ele que criou a exposição. Ali já estava, ele estava apenas um mero espectador, certinho? Então esse é o conceito básico de estudo observacional. Os estudos observacionais, eles se dividem em dois tipos de estudos, subdividem em dois tipos de estudos. Isso é lógico, vai variar de bibliografia para bibliografia, de pesquisador para pesquisador. Mas basicamente eu gosto de seguir essa linha. Qual é? O estudo observacional transversal e o estudo observacional longitudinal. Tá? O estudo transversal ele também é conhecido como corte transversal, não é coorte, é corte transversal, ou também de estudo seccional, mas tudo é o mesmo tipo de estudo. E os estudos longitudinais. O estudo transversal é aquele em que o pesquisador ele vai observar o que está ocorrendo, as características ali apenas em um único momento. Ele chega ali, vai naquele único momento, registra as informações que ele precisa, colhe um sangue, faz uma análise daquele sangue, faz uma entrevista com aquela pessoa. Ele não sabe o que aconteceu antes e nem o que vai acontecer depois. Foi um único momento. É como se fosse uma fotografia. Já o estudo longitudinal, não. O estudo longitudinal, o pesquisador ele vai observar aquelas pessoas, os objetos da pesquisa, né, ao longo de determinado tempo. Então ele faz no mínimo 2 observações. Então ele chega em um determinado momento, ele olha aquelas pessoas, faz as observações que têm que ser feitas, colhe as observações que foram feitas, depois acompanha para saber se houve alguma modificação naquilo ali. Então, é muito utilizado para avaliar as causas de uma doença, quando ele é retrospectivo, ou é avaliado o que uma exposição pode gerar quando ele é prospectivo. Ou seja, o estudo longitudinal ele se divide em 2 tipos de estudos. O estudo retrospectivo, longitudinal retrospectivo e o estudo longitudinal prospectivo. No entanto, vamos ficar por enquanto aqui só nesses 2 tipos, transversais e longitudinais, ok? Então, para a gente tentar entender melhor, o estudo transversal é como se fosse uma fotografia. Você olha aquela fotografia e escreve, nossa, aqui tem tantas pessoas, tantas são negras, tantas são brancas, tantas são sexo feminino, tantas são sexo masculino, tantas apresentam tal sintoma e ponto. Acabou a observação. Lá o estudo longitudinal, não, ele é um filme. Ou seja, eu começo e vou avaliando a história que aquelas pessoas vão percorrer durante um tempo. E ali eu vou poder fazer vários tipos de associações.
E aí lembrando que um filme, ele pode começar do início e ir para o final, ele pode começar do meio, depois ir para o final, ir para o início, depois ir para o final, ou ele pode começar do final, tá? Mas depois volta no início para ver. Mas sempre vou acompanhar e vou fazer no mínimo 2 observações. Para nós entendermos mais claramente o quanto é importante um estudo longitudinal, a diferença de um estudo observacional de um estudo longitudinal, vamos pensar da seguinte forma. Imagina o seguinte, chega um paciente, tá? Chegam 2 pacientes, um homem e uma mulher, em um determinado consultório. Os 2 estão com sintomas de Covid-19, ou seja, com sintomas de Covid-19. A mulher foi vacinada e o homem não foi vacinado. Naquele primeiro momento, o que eu observo? Observo que os sinais e sintomas da mulher que foi vacinada estão mais graves. Então eu vou internar. E eu observo que os sinais e sintomas do homem, tá, que não foi vacinado estão mais leves. Então eu vou liberar para fazer o tratamento em casa. Se for um estudo transversal, naquele momento ali eu posso falar o quê? Que a mulher que foi vacinada, ela ficou mais grave do que o homem que não foi vacinado. E aí eu posso, de forma bastante especulativa, falar o seguinte: a vacina não protegeu a mulher, enquanto que o homem ficou protegido. Beleza. Só que no decorrer do tempo, a mulher ela ficou de um dia para o outro, ela melhorou, voltou para casa. Passaram-se 3 dias, o homem que não foi vacinado, ele piorou seus sinais e sintomas, internou, tá? Ele piorou ainda mais, foi para a UTI, foi entubado, depois de um determinado tempo ele morreu. Ou seja, se não fosse por meio de um estudo longitudinal, eu jamais saberia qual seria o desfecho daquela primeira observação. Na primeira observação eu fiz o quê? Que a mulher estava vacinada e ela estava mais grave, e o homem que não era vacinado estava menos grave. No entanto, quando eu fui acompanhar e fazer outras avaliações, outras observações, o que eu observei? Que a mulher ela se recuperou de forma rápida e o homem piorou e foi a óbito. E aí sim eu poderia gerar uma causa e efeito. É lógico, com um estudo mais robusto, com mais pessoas, com uma série de coisas, para falar o seguinte, que a vacina protegeu a mulher e o homem não. Olha só o quanto é importante. Então, quando eu vou fazer um estudo observacional e ele for transversal, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de eu tirar as minhas conclusões, porque ele tem essas limitações. Eu não sei qual foi o fator que influenciou aquela pessoa até chegar ali e não sei qual vai ser o desfecho dali para frente. No estudo longitudinal, não. Eu tenho que avaliar todos esses fatores e acompanhar ele por um determinado tempo para chegar em um determinado desfecho. Certinho? Então isso é extremamente importante. Como eu já tinha falado anteriormente, o estudo longitudinal, ele é um estudo que ele pode ser retrospectivo, ele pode ser prospectivo. O que é que determina que um estudo longitudinal ele seja retrospectivo ou prospectivo? Simples. No estudo longitudinal, eu sempre tenho que avaliar o seguinte: se a exposição, eu tenho uma exposição e qual é o desfecho que vai gerar essa exposição. Então, um estudo prospectivo, eu parto de pessoas que estão expostas, tá? E vou ver qual vai ser o desfecho, eu vou olhar para frente. No estudo retrospectivo, já é diferente. Eu vou partir das pessoas que estão doentes e vou ver qual foi o fator de exposição lá no passado. Então, o que determina que um estudo é prospectivo ou retrospectivo é se eu parto da exposição e vou ver qual vai ser o desfecho, ou se eu parto do desfecho e vou ver qual foi a exposição. Isso é um fator extremamente importante, tá? O ideal é o quê? É eu sempre observar quem é que eu estou avaliando. As pessoas que estão expostas a um fator de risco ou as pessoas que já estão doentes. Então, para a gente simplificar, vamos pensar aqui na seguinte forma. Eu quero avaliar se o cigarro está associado ao câncer de pulmão. Se for um estudo prospectivo, eu vou pegar pessoas que fumam e que ainda não têm câncer de pulmão. E vou acompanhar para ver qual vai ser o desfecho, para saber se elas vão ter câncer de pulmão ou não. Se for um estudo
Retrospectivo, eu vou pegar pessoas que têm câncer de pulmão e vou ver quem é que fumava ou fuma, tá? E ver se está associado ou não. Isso é extremamente importante. Outra coisa importante, a medida de associação. No estudo prospectivo, a medida de associação vai ser a incidência. No estudo retrospectivo, jamais pode ser a incidência, tá? Porque não tem como a incidência olhar para o passado. O máximo que vai ser ali vai ser uma prevalência ou um odds, certo? Mas isso é um outro assunto. Tranquilo, pessoal? Então isso foi estudo observacional, transversal e longitudinal. Acabou? Claro que não. Mas isso é um outro assunto. Se gostaram, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, comente, tá? E muito obrigado a todos.